Ok, meus amigos, minhas amigas, vamos para a nossa terceira aula introdutória de contabilidade comercial, tá certo? Então hoje aqui eu vou passar para vocês essa aula, uma aula bastante curta e a gente já vai direto para o exercício que eu falo que é o tratamento de choque, mas não é para traumatizar o aluno, é para você aprender a pensar como contador. Vai ficar tudo mais fácil, cara. Tudo mais fácil. Vamos falar do balanço patrimonial, uma demonstração contábil, uma das mais utilizadas, uma das mais cobradas em concurso público. Nós sabemos, fazendo aquela antiga ajuda à memória, que o aluno tem que ter esse modelo mental na cabeça, que o objeto da contabilidade é o quê? É o patrimônio. O objetivo da contabilidade é o controle. E a gente vai ver como controla isso. E a finalidade da contabilidade é a informação. Não é isso? Tá. Okay. O patrimônio ele é formado por bens, nós já vimos todos os tipos de bens, direitos a receber, a recuperar e obrigações a que a empresa deve. Não é isso? Essas informações elas vão estar organizadas no balanço patrimonial. Ora, nós temos então o balanço patrimonial. Duas informações importantíssimas desse conceito que eu não quis passar na aula anterior porque eu não ia aprofundar, e agora é a hora de aprofundar. Então, olha só, balanço patrimonial, cara. Coisas importantes para você começar a pensar. Primeira coisa é a demonstração que apresenta a posição financeira e patrimonial de uma entidade de cada exercício social, sendo que o total de ativo, o que é o ativo? Bens e direitos, é obrigatoriamente igual ao total de passivos, que são as obrigações e o patrimônio líquido. Então vamos lá, coisas importantes. Aqui está falando que o balanço patrimonial, que é uma demonstração que vai retratar, vai dar um espelho da organização, o ativo vai ser igual ao passivo. O que mais que tem nessa informação aqui? Nós estamos vendo o seguinte, que no balanço patrimonial, que é uma demonstração, o ativo é formado por bens e direitos e o passivo é formado por obrigações e patrimônio líquido. Professor, patrimônio líquido, professor, o que é esse cara aqui? Nós já vamos falar o que significa esse sujeito. Professor, tem um cara aqui que está me tirando o sono. Exercício social. Professor, o que é o exercício social, professor? Exercício social é o período. Normalmente, o exercício social coincide com o ano civil. A maioria das empresas, aliás, todas as empresas que eu conheço até hoje, o exercício social coincide com o ano civil. Ou seja, o exercício social inicia dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Mas isso não é obrigatório. É o estatuto, é o contrato social que vai definir o período exato do exercício social. Ou seja, o balanço patrimonial vai tirar uma radiografia dessa demonstração durante esse exercício das contas do ativo e as contas do passivo. Pronto. Está aí. De novo, é a demonstração que apresenta a posição financeira e patrimonial de uma entidade ao término de cada exercício social. Sendo que o total de ativo, o que é o ativo? Bens e direitos é obrigatoriamente igual ao total do passivo, que são obrigações e patrimônio líquidos. Professor, essa palavra obrigatoriamente aqui no texto está em destaque, exatamente. Você já viu falar
que um débito corresponde a um crédito, ou seja, os valores do total dos lançamentos dos débitos tem que ser igual a 2 créditos. Exatamente. Esse é o modelo mental que nós temos que ter. Professor, eu quero ver números, professor. Ok, vou apagar o quadro aqui e a gente vai fazer aquela ajuda à memória. O que é balanço patrimonial? É uma demonstração contábil. Que faz o quê? Que vai demonstrar a posição financeira e patrimonial da entidade no exercício, não é isso? Que é formado pelo ativo e passivo. Ok. Sendo que o ativo tem que ser igual ao passivo. Fechou! Então está aqui. Balanço patrimonial. Nós temos o ativo, bens e direitos, passivo. Lembrando que o total dos ativos tem que ser igual ao do passivo, não é isso? Está aqui. Lembram, gente, daquele exercício que a gente fez? Opa, faltou uma informação aqui. Ó. Ativo são as contas positivas. Passivo são as contas negativas. Tá certo? Passivo são contas negativas e ativo são contas positivas. Por enquanto, eu quero que você só saiba disso. Calma. Lembra desse cara aqui? Ó, bens, direitos, obrigações, do exercício anterior da aula 2. Vamos colocar esse cara aqui no balanço patrimonial. Os bens, vai figurar no ativo ou no passivo? Os bens irão figurar no ativo. Os direitos irão figurar no ativo ou no passivo? Os direitos irão figurar no ativo. Professor, e as obrigações? As obrigações irão figurar, não é o professor, irão figurar na onde? No passivo. Ou seja, organizando essas informações, nós teremos a seguinte representação gráfica: ativo e passivo. Pronto. Professor, eu lembro muito bem que o senhor falou, daqui a um tempo, você falou com ênfase, que o total do ativo do patrimônio, balanço patrimonial, tem que ser igual ao do passivo. Professor, isso aqui está errado. Professor, tem 350 aqui, sendo 200 de bens e 150 de direitos. E nós temos 150 de obrigações. Ou seja, não está igual. Qual é o valor da diferença? Menos 200 mil. Professor, e aí? Esses 200 mil representa o patrimônio líquido. Uma conta do patrimônio líquido, obrigatoriamente, é o capital social. Então, temos aqui o capital social, tá certo? Ó, 200 mais 150, 300. 200, 150, 300, ou seja, está aqui a equação patrimonial igual. Professor, isso aqui é uma aula básica? É uma aula básica. Mas é uma aula básica para fazer o aluno pensar. Vamos analisar esse cara aqui. Gente, o que é o PL? Patrimônio líquido. O que é o capital social? O capital social é o dinheiro investido pelos sócios. Essa entidade, essa organização tem dono. E esse dono tem que investir na organização. E o valor que ele investe através de onde? Ele investe através do capital social. Então, esses 200 aqui significa dizer que é o capital dos sócios, o capital próprio que foi investido na organização. Tá certo? É a origem. Professor, o que vem a ser esse outro lado do passivo, as obrigações, cara? É muito simples. Isso aqui é o quê? É capital de terceiros. Você foi lá e comprou fiado. Não é isso? Você está trabalhando com o dinheiro dos outros. Quem trabalha no varejo sabe disso, que o cara compra a prazo, 28 dias normalmente, e vende o produto à vista. Ele trabalha com capital de terceiros. Ok? Professor, o que significa o ativo?
O ativo significa a aplicação dos recursos na organização. E todo tem que ter o quê? Um débito, sempre tem que ser o débito, o total dos débitos tem que ser igual ao crédito, o total do ativo tem que ser igual ao passivo. Pronto. Professor, outra coisa importante que eu tenho que saber nisso aqui. Anota aí. Está vendo esse cara aqui? Está escrito aqui, meu filho. Ah, não estou enxergando. Máquinas. Está escrito aqui. Salários a pagar. Está escrito aqui, impostos a recuperar. Atenção. Todos esses itens que eu marquei e aqueles que eu não marquei são contas. Tá? Elas são contas. Contas contábeis. Elas são contas. Ok? Sim. Por quê, professor? Porque todo controle, todo registro é baseado em contas. Professor, que tipo de contas são essas? Essas aqui são contas, olha só, patrimoniais. Professor, por que contas patrimoniais? Porque são contas que figuram no balanço patrimonial. Para você ser bem-sucedido nessa ciência, você vai ter que ter a nossa a sexta aula será de contas patrimoniais. Contas patrimoniais, cara. Para você ser bem-sucedido. Então, contas patrimoniais são as contas que figuram no balanço patrimonial. Professor, eu quero saber mais das contas, tudo bem? Então, é o seguinte, você vai ter que saber, se você sabe o plano de contas, você sabe a natureza das contas, se é natureza credora ou devedora, você vai longe nisso aqui, gente, longe. Então, nós temos na contabilidade, presta atenção aqui, nós temos contas, atenção, isso aqui é básico, depois nós vamos aprofundar cada item desse. Contas patrimoniais. Então, atenção. Contas patrimoniais, elas vão figurar no balanço patrimonial. E nós teremos contas de resultado, gente. Contas de resultado, elas são contas transitórias que não irão figurar no balanço patrimonial. Receita de vendas, professor. Receita de vendas é uma conta, só que não é uma conta patrimonial. Tá certo? Uma conta transitória, uma conta que para apurar o resultado. Ela é transitória. Fechou? Então, atenção, gente. Todas as contas que constam no balanço, elas são contas patrimoniais. E as contas patrimoniais, elas podem ter saldo. Tá certo? Esse saldo pode ser positivo ou pode ser negativo. As contas de resultado, todas elas são zeradas. Elas não têm saldo, elas não transferem o saldo de um exercício para o outro. Então, deu determinado exercício, vamos colocar a data aí, 31/12. Dia 31/12, todas as contas que não são patrimoniais, são transitórias, são de resultado, elas serão zeradas. Somente as contas patrimoniais que podem ter saldo. Isso é muito importante. Muito importante, ok? Professor, eu estou começando a criar um modelo mental. É fácil, muito fácil. Gente, pegadinha de concurso. Esse ativo tem vários sinônimos. Ou seja, ele pode ser chamado de outros nomes. Por exemplo, patrimônio bruto. Professor, então está na prova, patrimônio bruto. É a mesma coisa do que ativo. Capital aplicado. É a mesma coisa do que ativo. Capital investido. E aplicações dos recursos.
Professor, e aí? Cara, vou bater uma real para vocês, cara. Tanto prova básica, até uma prova de altíssimo nível, cara, de Receita Federal. Se você não souber isso, você não vai para frente. Então, o ativo pode ser também chamado de patrimônio bruto, capital aplicado, capital investido e aplicações dos recursos. A gente vai trabalhar a equação patrimonial. E as obrigações, professor? Elas podem ser, qual o sinônimo? Olha só, passível exigível, não é isso? Que é de terceiros, capital de terceiros, capital alheio e recursos de terceiros. E o patrimônio líquido, professor? O patrimônio líquido também pode ser chamado, seus sinônimos de quê? Situação líquida, capital próprio, recursos próprios e passivo não exigível. Lembre-se que o passivo exigível é a obrigação. Pronto. Então nós temos aqui, gente, presta atenção aqui, equação. PL, o patrimônio líquido, tá? O PL, então nós temos aqui, ó, olha só, graficamente. Não é assim? Ó. Ativo, passivo e PL. Não é isso? Esse PL aqui, ele vai ser o que, gente? Ó, vai ser o ativo menos o passivo. O ativo, bens e direitos, menos o passivo. Então, já vi várias questões de concurso que ele fala que aqui, ó, é 100 e fala que esse cara aqui é 80. Aí eu pergunto para você, qual que é o valor do patrimônio líquido? O valor do patrimônio líquido, então, aqui vai ser o quê? 20. Professor, como é que você sabe que vai ser 20? Porque você sabe, gente, que os valores do ativo têm que ser igual aos valores do passivo e do patrimônio líquido. Para chegar nisso aqui. Pronto, equação, cara. O patrimônio líquido, regra básica, gente. Vai ser igual ativo, que são os bens e direitos, menos o passivo, que são as obrigações. Está aí. E aí, prof, com essa informação aqui, eu mato alguns exercícios? Pelo amor de Deus, cara, para com isso. Muitos exercícios. Professor, qual que é o nome desse sujeito aí? Ó, não pode esquecer, cara. O nome desse sujeito chama-se equação patrimonial. Equação patrimonial. Equação patrimonial básica é o quê? Ativo vai ser igual passivo exigível mais o patrimônio líquido. Cara, é isso. Isso você tem que estar na cabeça, cara. Ativo, a parte positiva. Passivo, a parte negativa. Ativo tem que ser igual o PL. Aliás, o passivo mais o PL. Equação patrimonial fundamental. Fundamental. Temos algumas conclusões da equação patrimonial. Primeiro, você pega as obrigações. As obrigações estão na onde no balanço patrimonial? No passivo. Você pega o PL. Lembra que eu falei para vocês que o PL também é chamado de passivo não exigível? Você soma o passivo mais o PL, você vai ter o passivo total. Olha aí, primeira conclusão. Qual que é o passivo total? Desculpa, gente, passivo total. Segunda conclusão da equação patrimonial. As obrigações, que é o que? O capital de terceiros, que é o passivo. O PL, que é o recurso próprio, o capital próprio. Quando você tem o passivo mais o PL, você tem o quê? O capital total à disposição da empresa. Aí você vai ter que saber que esse que é o passivo, que é o capital de terceiros, que é tudo a mesma coisa, as obrigações, esse cara aqui é proveniente do bolso de outros. Você faz empréstimos, financiamentos, faz compromissos, não é isso? Então ele é chamado de capital de
terceiros. Toda organização tem dívida, e essa dívida é para financiar suas operações, não é isso? E o PL? O PL vai ser o quê? O capital próprio, o capital dos sócios que vão alavancar a organização. Então, qual que é todo o capital colocado à disposição? Todo o capital colocado à disposição, todo o crédito colocado à disposição, provém de onde? Provém do passivo e mais PL. Então, na prova, tem que saber que o capital total da empresa tem duas formas, ou do bolso, que é o PL, ou de terceiros, que são as obrigações. Se nós temos isso, onde que você, sabendo que o ativo vai ser igual ao passivo, você sabe que o PL mais o P mais o PL, o capital total à disposição da empresa, logo, o ativo vai ser aonde? Vai ser aonde esse capital está aplicado. Professor, por isso que fala que é capital aplicado, capital total? Sim. Professor, você falou como é que chama-se lá os sinônimos, não é isso? E aqui agora estou passando para vocês o porquê dessas expressões. Terceiro caso, quando você tem, olha só, recurso de terceiros, o passivo, aquelas dívidas que a organização faz. O PL, os recursos próprios, você tem o PL mais o P, o passivo mais o patrimônio líquido, você vai ter o quê? As origens dos recursos. E esses recursos, se tem origem, você vai aplicar. Antigamente tinha uma demonstração chamada de doar. Só devido às novas regras da contabilidade, essa doar aqui, ela deixou de ser oficial. Doar, então, naquela época, era para saber as origens e quais eram as origens das aplicações e aonde elas foram aplicadas. Então, ativo, por isso que o ativo fala que é a aplicação dos recursos. Estados patrimoniais. Situação líquida, maior que zero. Professor, o que é a situação líquida, professor? Maior que zero. É quando o ativo, gente, é maior que o passivo. Olha aqui, ativo maior que passivo. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui, vai ser o quê? Maior do que zero. Ou seja, o ativo é maior do que o PL, que o P. Então, isso aqui é o que? A situação líquida. Essa aqui é o que? É o que se espera das organizações. Então, situação líquida. Então, a situação líquida, presta atenção, maior do que zero, significa que ela é uma situação líquida positiva. Ou situação líquida ativa. Ou situação líquida superavitária. Bacana, meus amigos? Ou seja, o ativo é maior do que o passivo. Ativo menos passivo vai ser o quê? A situação líquida maior do que zero. Isso aqui que se espera de todas as organizações. Segundo caso, olha só, no exemplo que nós trabalhamos lá. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma situação líquida maior do que zero. Qual é o valor da situação líquida se o examinador perguntar para você? Professor, o senhor falou que é o quê? Ativo 350 menos o passivo, que é 150. Isso aí, a situação líquida vai ser representada pelo patrimônio líquido, ou seja, 200. Então, a situação líquida é 200. Segunda equação. Professor, aqui nós temos aqui, situação líquida igual a zero. Como que você enxerga isso? O total do ativo é igual ao total do passivo. Professor, e o PL aqui? O PL aqui é zero. Professor, como é que se chama esse estado patrimonial dessa entidade, onde o ativo, que são os bens e direitos, é igual ao passivo? Professor, mas pelo menos o cara está empatando 0 a 0. Ele está empatando 0 a 0. Legal. Esse cara aqui é chamado de situação nula. Líquida, nula ou compensada.
um ativo compensa o passivo. Ou seja, o ativo igual passivo vai ser zero. Então, situação líquida igual a zero. E a terceira e a última, professor. Nesse caso, coitadinho do ativo, está aqui. E o passivo é maior. Ou seja, está faltando esse pedaço aqui. Isso aqui é chamado passivo a descoberto. A empresa está quebrada, a empresa não conseguiu produzir ativos suficientes para pagar suas contas. Tá certo? Ou o sócio colocou dinheiro demais, que são recursos próprios nessa situação, ou ele se emprestou demais, né? Isso aí. Ou seja, o aluno, concurseiro, tem que saber situação líquida negativa, quando a situação líquida é menor do que zero, isso é o nome. Também pode ser chamado situação líquida passiva, situação líquida deficitária e a mais conhecida, passiva descoberta. Está aí. Então, falou passiva, sua empresa está em passivo descoberto. Ou seja, você está lascado, porque o passivo, as suas obrigações, o somatório delas é maior do que o somatório dos ativos. Ok, legal. Bacana, meus amigos, minhas amigas. Terminamos aí, então, nossa terceira aula, né? Olha aí, né? Terceira aula, né? Conclusão. Toda e qualquer entidade vale sempre a seguinte relação. Ativo tem que ser igual ou maior a zero, né? Isso aí é a equação fundamental. Professor, e o capital social? Nós sabemos que o capital social, tá certo? O capital social é o quê? É o recurso que a empresa vai aplicar, o patrimônio líquido. Esse capital social, nós vamos trabalhar no próximo exercício. Ó. Capital, né? Capital social, não é isso? O capital social, mesma coisa. Ou capital subscrito, que já foi integralizado, representa o total de ações subscritas na constituição de uma empresa. Pronto. No caso ali que eu dei para vocês era 200. Então, capital subscrito era 200. Capital social, 200. Capital dos sócios, os proprietários da organização, que mandaram lá esse valor. Fechou, meus amigos? Opa! Professor, estou começando a gostar de contabilidade, cara. Olha aí, cara, esse chinesinho aqui, ó, Bruce Lee, fala o seguinte. Erros são sempre perdoáveis, se alguém tiver a coragem de admiti-los. Olha só, gente. Erros são sempre perdoáveis, se alguém tiver a coragem de admiti-los. Isso é uma questão de humildade fantástica, né? Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.